Olá, meu nome é Camila Biancon. Eu vou falar sobre o vídeo da Paula Garcia, O Corpo Ruim. Então, o que eu pude perceber nesse vídeo é que ela usa o corpo, né, nessa performance, nessa produção artística. Ela utiliza o próprio corpo para fazer a relação com a questão do trabalhador, né? Da exploração do trabalho físico. Então, ela usa essa obra com o próprio corpo para chegar ali naquele sentimento, né? Do que o trabalhador, que o esforço físico, como essa relação, né? Da exploração do trabalho, como que isso atinge, né? Essa é uma das características da arte contemporânea, né? Que liga a arte à vida, a fatos do cotidiano, de questões sociais, questões de exploração, que leva a gente a uma reflexão, né? A se colocar no lugar do outro. Então eu acho assim que o que foi assim uma frase pontual que ela colocou ali, a própria artista, né, explicando a sua obra, foi quando ela fala assim: a gente fica tão cansado que para de pensar, né? Então é essa questão do esforço físico e o esforço mental, né? Como que assim tem essa relação? O físico está desconectado do intelectual, né? Quanto mais trabalho físico, quanto mais esforço eu faço, o intelectual vai ficando de lado, né? E hoje, assim, eu posso também colocar uma questão de vivência minha, né? Que vivência da nossa sociedade, não exatamente minha, mas a sociedade que a gente está vivendo. Será que é só o esforço físico? Será que essa sociedade de consumo também não nos tem levado a gente para um esforço assim, num trabalho que às vezes não seja físico, mas intelectual, e que a gente às vezes está vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver, né? Esse mundo do consumismo, do ter, do ter as coisas materiais, né? Então, aquela expressão do workaholic, né? Quantas pessoas que às vezes deixam de viver momentos com a sua família, de ter um momento de lazer e estão, né, sendo assim exploradas também, não só no trabalho físico, mas estão sendo exploradas no seu trabalho por querer fazer parte dessa sociedade do ter, né? E não do ser, do viver o momento, mas sim eu preciso ter coisas, eu preciso me destacar por aquilo que eu tenho de material, né? Então eu acho que o trabalho da Paula vem bem de encontro com isso também. Aí relacionando com os outros vídeos, todos os outros vídeos também eles fazem essa relação da vida, né? De usar o corpo do artista, né? A performance do Michael, né? Que é aquele DNA de Dan, ele coloca ali o corpo dele como obra, né? O Maurício Yanes, ele já faz uma outra proposta, também utilizando o corpo, mas ele já deixa aquele espaço para que o público interaja, né? É o público que vai utilizar o próprio corpo para poder fazer uma pintura, fazer uma intervenção. Aí tem até um momento em que eles pintam, né, o artista, que daí empresta, né, disponibiliza o seu corpo como obra. A transmutação da carne também é uma questão, uma reflexão, né, sobre a época da escravidão no Brasil, né? E daí as pessoas que estão participando ali, elas são sendo marcadas, né? Coloca aquele pedaço de carne e o corpo delas está sendo usado ali na performance, né? O Vesúvio, do grupo Empresa, que são várias performances, né, ali. Então, fica bem clara essa relação do corpo do artista, né? E com questões do cotidiano mesmo, da realidade, do que está sendo vivido. O datilógrafo, para mim, também utilizando o corpo ali, aquela relação com a máquina e depois a máquina de escrever, e junto com o outro rapaz da sanfona, né, que ele fazia aquele som preenchendo o espaço, preenchendo o vazio, né? Então, eles usaram um corpo como mais um instrumento para poder realizar a performance. Levando, né, o público, a instigar o público a refletir sobre o que estava sendo apresentado.